Em termos gerais, pastor, como você acha que as forças de esquerda deveriam estabelecer o diálogo com os grupos evangélicos? Grosso modo, há três opções. Confrontar os valores conservadores defendidos por várias de suas lideranças é um caminho. O outro caminho é estabelecer compromissos de políticas públicas com esses setores, por exemplo, em relação ao aborto e à legalização das drogas, que de alguma maneira está implícito na carta aos evangélicos assinada pelo presidente Lula, pelo menos o primeiro tema. A terceira é se manter na defesa do caráter laico do Estado e da separação entre política e religião. Provavelmente há várias outras opções também. Como estabelecer o diálogo? Beleza. Primeiro, assim, jamais abrir mão do Estado laico e jamais abrir mão da separação entre igreja e Estado. Esse é o primeiro ponto, para mim, inquestionável. Mas isso não significa deixar de dialogar com as experiências religiosas no Brasil, não só evangélicas, evidentemente. Então, eu sou daquele campo de esquerda que não acha que a religião deve ser privatizada, que a religião deve ser alguma coisa alienada da vida pública. Senão, eu não seria admirador das comunidades eclesiais de base. Senão, eu não seria admirador da teologia da libertação. Senão, eu não seria admirador de Luther King, Dom Helder Câmara, Irmã Dorothy. São todas pessoas e comunidades que, a partir da sua fé, atuam na sociedade politicamente. Mas qual é a diferença? Não como projeto de poder, mas como testemunho de amor e de serviço e de compromisso político e ético com o povo oprimido. Não sei se eu me faço entender. A ideia iluminista, eurocêntrica e colonizadora de anestesiar a religião e colocá-la apenas no universo privado e privatizado, eu acho que isso não dá conta do que é a experiência da espiritualidade e da religiosidade. Defender o Estado laico, sim, separação entre igreja e Estado, com certeza, mas compreensão de que as religiões podem contribuir com um projeto popular de emancipação, de solidariedade, de vida plena e abundante para todas as pessoas. Dito isso, o caminho que eu defendo é o seguinte: primeiro, compreender a pluralidade do campo evangélico. Segundo, compreender que ele é majoritariamente popular, portanto, uma fração da classe trabalhadora. Terceiro, fortalecer de forma planejada o campo evangélico progressista e ampliar nas fileiras da esquerda a presença protagonista de lideranças evangélicas progressistas e populares. Porque aí não é só uma análise sobre o campo, é a presença de pessoas de fé, de pessoas de vivência evangélica dentro do campo da esquerda, ajudando nesse diálogo, entende? Não é um diálogo conceitual e teórico sobre um campo. É nas nossas fileiras ter gente de fé genuína falando sobre isso e contribuindo com essa relação. E, por fim, eu sou também daqueles que não negocia pautas que são fundamentais. Eu não iria numa linha de adesão ao ultraconservadorismo, nem de pactuação com lideranças fundamentalistas. Eu prefiro um diálogo aberto com o povo, na convivência para além de um período eleitoral, inclusive para explicar que aquilo que a gente fala sobre aborto e drogas é em defesa da vida. Então, eu sou daqueles que não quer negociar pautas fundamentais para ganhar aderência, mas que é na integridade e no diálogo e no trabalho de base, na convivência cotidiana, disputar sentidos sobre vida, amor, família, sexualidade, porque aí a gente não ganha só uma eleição, a gente constrói um projeto mais sólido de país. Dar a mão para determinadas lideranças pode significar ganho eleitoral e um golpe na próxima esquina.
conversar com o povo para, na integridade, disputar sentidos, a gente pode estar falando de uma virada histórica. A gente pode estar falando de uma virada histórica. Eu sei que hoje a gente está meio que no canto do ringue, mas a história tem mudanças. Você chegou a falar isso em uma das suas perguntas, e eu fiquei até animado com a hipótese que você levantou de um avanço de uma teologia evangélica mais progressista. Daí para todo mundo que está nos ouvindo agora, hoje estamos no canto do ringue. E se com trabalho de base, convivência cotidiana, respeito à dimensão da experiência de fé do povo, isso daqui, Breno, há 30 anos, que é uma vírgula na história, tá? Isso daqui há 30 anos, nós tivemos um campo evangélico, progressista, popular, em franco crescimento, contribuindo com a democracia, com o Estado laico, com a diversidade, com a emancipação do povo. Essa é a minha aposta. Eu aqui levanto uma experiência histórica muito importante, que foi o movimento antirracista e pelos direitos civis nos Estados Unidos, cujas vertentes principais se encontram, eram ambas religiosas. Uma parte dos evangélicos, Martin Luther King era um pastor, e ele não era o único dos pastores, não era a única das lideranças que tinha esse vínculo. E um outro setor que foram os muçulmanos. Malcolm X se vinculava aos muçulmanos. E essas duas correntes tiveram um papel decisivo para o mais importante movimento de massas da história norte-americana do pós-guerra. Aquilo que você está colocando no ponto futuro, a gente tem experiências históricas do que aconteceu. Eu acredito nisso, e vou ser sincero, dificilmente teremos um projeto popular de fôlego e força no Brasil se não for assim. Entende? Não consigo imaginar uma esquerda popular com capacidade de governar, ampliando a democracia, fazendo reforma agrária, demarcando terra indígena, fazendo auditoria da dívida pública, taxando a grande fortuna, financiando o SUS, ampliando a educação pública, criando canais mais diretos de participação do povo. Eu não consigo imaginar esse avanço histórico na construção de um país justo, solidário e fraterno, sem que a experiência religiosa seja parte daquilo que nos ajuda. Não consigo. Então, eu faço uma aposta de que projeto popular no Brasil ou chama a experiência religiosa para construir ou não haverá projeto popular de esquerda no Brasil.